Olá! Que bom que você está aqui em nosso canal. Que você seja grandemente fortalecido com as nossas ministrações. Hoje com o tema Busque viver em santidade. Antes de sair, se inscreve em nosso canal. Não esquece de apertar o sininho e deixar um like. Pode deixar também pedidos de oração. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Obrigado, Tiago. Quero renovar a saudação de paz, irmãos, poder sentar aqui. Deus é bom, irmãos, em todo tempo, independente do que venha a acontecer. Amém? Queridos, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor aqui em 2 Coríntios. No seu capítulo de número 6, 2 Coríntios, no seu capítulo de número 6, quero louvar a Deus pela sua vida, querido, pelo seu esforço, pela sua coragem, pela sua determinação de estar na casa do Senhor. Creio eu que você não está aqui em vão. Creio eu que você está aqui com o propósito de se aproximar, de se achegar mais ao Senhor. Não perca nenhum momento. Cada momento, cada oportunidade é de suma importância. O Senhor, Ele fala por diversas formas. E na sua centralidade, com a sua palavra. Mas Ele baila conosco. E a gente temos que estar atento, conectado, ligado, prestando bastante atenção. Isso não só na igreja. Na igreja me parece que há uma facilidade maior para. Embora há quem muitas das vezes não consiga nem dentro da igreja ter a concentração para o que está acontecendo na igreja. Mas com certeza na igreja é muito mais fácil a gente ter um momento de reflexão, momento a sós, ainda que em coletividade, mas você está aí no seu cantinho, sentadinho, com certeza contrito com o Senhor. Mas isso precisa ser no nosso dia a dia, essa conexão, esta observação do cuidado de Deus para conosco. Isso precisa caminhar conosco, para que a gente possa, em todo momento, ser, de uma certa forma, barrado pelas ações do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Senhor está trabalhando no meio do seu povo todo o tempo. Não é só no dia de quinta e domingo na igreja, ou quarta pela manhã. Não, é em todo o tempo. Se você está na igreja ou não, e você está dando lugar, espaço, o Senhor está trabalhando, Ele está com você. Ele caminha com você. E o nosso Deus é lindo, maravilhoso, mas Ele também cobra de nós santidade, seriedade com a coisa, com a obra dele. Caminhar com Deus não é de qualquer jeito, Ele não aceita isso. Eu não me sinto muito bem caminhar com qualquer pessoa. Eu não me sinto à vontade de estar me comunicando com qualquer pessoa, aonde o seu linguajar, os seus pensamentos, eles não têm conexão com os meus, são distorcidos, são aberrações, sabe? Eu sou um homem humano, pecador e falho. Como você acha que Deus vai se sentir caminhar com o povo
que não se preocupa com santidade, que não se preocupa em cuidar do seu altar, das suas vestes. Vamos lá, irmãos. Livro de capítulo 6. Sempre procure gravar o livro que vai ser lido, irmãos. Anote, faz alguma coisa, porque você precisa, durante a semana, estar par de que o Senhor iniciou a semana falando com você em tal livro. Tá bom? E não pode ficar só aqui. Termina-se a reunião, mas o culto deve continuar dentro de nós, tá bom? 2 Coríntios, irmãos, capítulo 6, a partir do versículo 11, que diz a palavra do Senhor. Ó Coríntios, deixa eu ler aqui, Fábio. Parece que as vistas não estão batendo muito certo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos ou interesses ou vontade próprios. Ora, em recompensa disto, entre parênteses, ele diz, falo como a filhos, ou seja, falo com amor, falo com zelo para vocês. Dilatai-vos também vós, arrebentai isso que você está ligado ao mundo carnal. Quebre, se desligue dessas coisas. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Olha, por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel, ou o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de quem? Do Deus o quê? Como Deus diz, neles habitarei. Neles quem, irmãos? E entre eles andarei, ó glória. E eu serei o seu Deus. E ele será o meu. Pode dizer assim. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Até o 18. E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Fecha teus olhos por alguns segundos. Querido Deus, bendizemos o teu nome, Senhor, pois o Senhor é bom e maravilhoso. Senhor, continue, Pai, a agir em nosso meio, porque o Senhor aqui está. Continua a tratar com os nossos corações, Senhor, e abre o nosso entendimento para que possamos entender, meu Pai, a Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra não seja estranha aos nossos ouvidos, mas que nós recebamos, Senhor, ó Deus, como algo tão importante e necessário para as nossas vidas. Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Aplica ao meu e ao coração da amada igreja,
em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, eu trago um título para esse texto, irmãos, para essa ministração, que diz: busque viver em santidade. Busquemos, igreja do Senhor, a viver em santidade. Santidade é algo que requer da parte de Deus, primeiramente, para com o seu povo. A verdade é que, humanamente falando, não acontece primeiro da igreja ou do homem para com Deus, mas de Deus para com o homem. Por quê? Na verdade, irmãos, viver em santidade vai tocar em algo que dificilmente a gente aceita. Muitas das vezes a gente pratica por conta da necessidade que nós entendemos que chegou à luz do conhecimento, que é preciso pôr em prática. Renúncia. Ninguém conseguirá ter uma vida santificada se não tiver uma vida de renúncia dos prazeres carnais que afetam a vontade de Deus, que atinge princípios, que quebra aliança, que te desliga do Pai e te liga ao mundo, que te desliga dos princípios cristãos, da doutrina dos apóstolos, quando Paulo diz: olha, estejais arraigado, ligado em nós, mas vocês estão ligados em vocês mesmos, nas suas próprias vontades, nos seus interesses carnais. E isso é preocupante, porque não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. Quando nós primeiramente focamos no nosso querer, na nossa vontade, nós confrontamos a vontade do Senhor e colocamos alguns, podemos dizer que até stop ou interrogações, se de fato somos do Senhor. Porque quem é do Senhor, quem é filho de Deus, precisa se preocupar com o que é de Deus. A vida nossa, irmãos, é essa. Se você não estiver apto a viver desta forma, eu te digo uma coisa: você está perdendo tempo na caminhada cristã. Por quê? Porque você não está tendo o título da parte de Deus. Não é o homem quem diz, mas a Bíblia. Pois ele mesmo disse: eu serei como pai para vocês, e vocês serão como filhos para mim, e eu terei vocês como povo meu. Entenda isso, irmãos. A abdicação das coisas, irmãos, que faz com que a gente venha se distanciar de Deus, nos faz ganhar para com Deus. Se a gente tem dificuldade em largar algo, porque é prazeroso, porque a carne se alimenta, gosta, para viver uma vida de santidade, porque muitas das vezes dói, porque muitas das vezes é sacrificial, porque muitas das vezes vai causar em você separação do mundo, das ditas amizades, e que de repente você será visto como quadrado, como pessoas que não é desse mundo. Quem disse que você é desse mundo? A realidade, irmãos, que as coisas, elas negativas, ou pelo menos no sentido da fala, ela pode ser mal ouvida por nós, tipo uma crítica pesada, mal ouvida por nós, se a gente não tiver realmente o entendimento, o real conhecimento de quem somos, de que reino participamos. Porque se eu me ofendo porque alguém não gosta de mim porque eu sou um cristão, e eu fico todo triste, eu fico preocupado com isso, eu fico procurando ver o que fazer para agradar essa gente, eu não tenho identidade cristã. Eu ainda não me encontrei com o Senhor. Eu ainda estou à deriva, eu estou meio que perdido, se é que eu não estou perdido. Você precisa entender o seguinte: todo aquele que é servo, filho de Deus, ele não será bem aceito nesse mundo.
O mundo jaz do maligno. Você precisa entender que o sistema em que opera o mundo não cabe você. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, às vezes a gente quer empurrar para ser aceito e tal. Querido, se de fato você é um servo do Senhor, há algo diferenciado sobre a tua vida. Existe a luz do Senhor sobre você que incomoda as trevas. Você não faz parte. Alguns é até bem claro. Alguns até chegam a expor para a gente. Não, você não é cristão, você não é crente, você não é da lei dos crentes. Aqui não é para você, aqui não é do seu meio. E alguns insistem em estar. Alguns se ofendem porque não está no meio, sendo bem aceito. E o Senhor está mandando a gente o quê? Corta. Sai do meio deles, povo meu. Será que você não compreende isso? Que eu te chamei, eu lhe tirei de lá para viver uma vida diferenciada. Mas eu preciso aceitar. O grande problema na vida de muitos cristãos está aí, em aceitar a vontade do Pai sobre as vossas vidas. Quando nós aceitamos, irmãos, nós entendemos qual o propósito do Senhor. Lembra rapidamente aqui da história de Abraão? Quando o Senhor fala para ele, o momento em que o Senhor tem, um momento ali forte com Abraão. Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela. E vai para uma terra que eu hei de lhe mostrar. Isso é um chamado. Ele se torna um nazireu de Deus. Ele é um escolhido. Deus está agora com aliança com ele. Olha, eu tenho um projeto para a tua vida, mas é necessário que você faça o que eu estou te mandando. Tu acha que foi assim tão fácil para Abraão? Certamente não. Como não foi fácil para nenhum daqueles homens, mulheres de Deus, que o Senhor o chamou para caminhar com ele. E todos que aceitam o desafio de caminhar com Deus, precisam entender que irá viver na contramão do mundo. E o mundo está muito mais para a sua vontade carnal do que para a vontade de Deus. Você terá sempre alguns choques na sua vida, por você ser um cristão, e acontecer aquilo que você até gostaria de aceitar, de fazer, de se envolver, mas em um dado momento você é tocado pelo próprio Espírito Santo, na sua consciência, que você não pode fazer. Nesse instante, Fábio trouxe uma fala do apóstolo Paulo: ouça de tudo e retenha o que é bom. Se você não tem a capacidade de reter o que é bom, eu te digo, tome até cuidado no ouvir de tudo. Se você não tem a capacidade de assimilar, ficar com aquilo que é suave, que é santo, que edifica, que ajuda você a se aproximar de Deus, então não ouça de tudo, não. Mas se você tem a capacidade, faça isso. A realidade é que o Senhor, Ele quer, e é uma ordenança dele para com o seu povo, de ter uma vida santificada. Se não houver santidade, ninguém verá a Deus. Queremos servir ao Senhor, mas não toca aqui não, Jesus. Não, isso aqui eu não posso me desligar. Não. Deixar de andar com fulano Beltrano, não, isso aí não. Essa é a nossa vida, irmãos. Na prática é isso aí. A palavra do Senhor tem sido ecoada o tempo todo aos nossos corações, mas nós nos portamos muitas vezes como filhos, geração rebelde,
que quer fazer o que lhe apraz, aquilo que é conveniente a si mesmo. Não é assim. E se de fato você deseja mesmo entrar no reino dos céus, na glória de Deus, ou no dia da tua partida individual, ou no arrebatamento, então, querido, lute contra você mesmo. Porque a primeira luta do cristão é contra ele mesmo. Há uma luta interna entre a tua carne, que é as tuas vontades, e o teu espírito. O teu espírito quer se aproximar de Deus, mas ele por si só não pode fazer isso, porque ele habita dentro do teu corpo, que é composto de espírito, alma e corpo. Então, para que o teu espírito vença essa batalha, a tua alma tem que dar comando ao teu corpo físico que se renda à vontade do Pai. Eu estou com a indisposição para fazer isso para Deus, mas eu vou ter que fazer assim mesmo. Eu estou com indisposição de orar, mas eu vou orar assim mesmo. Eu estou com indisposição de congregar, mas eu vou congregar assim mesmo. Eu estou com indisposição de meditar na palavra, mas eu vou fazer assim mesmo. Conscientemente, você vai compreender que a indisposição não é do teu espírito, é da tua carne. E se você permite que a tua carne vença esse combate, já foi. Você perde. Então, o tempo todo precisamos viver essa batalha. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que é uma luta entre a carne e o espírito. Numa certa feita aqui na escola bíblica, lembro de uma revista, me parece no livro de Mateus, aonde o autor trazia uma ilustração sobre dois índios, aonde conversavam sobre assuntos espirituais e carnais. E um disse: dentro de mim há uma luta terrível de dois cães. E o que ouvia dizia: e quem vence essa batalha? Sabiamente ele respondeu: aquele que eu alimento mais. Você consegue compreender isso na prática? Como você terá uma vida cristã de sucesso na caminhada com Deus, se você tem pouca disposição de alimentar a tua vida espiritual? Como? Tu acha que é na facilidade? Tu acha que as coisas vão vir fácil para você se fortalecer espiritualmente? Não. Existe a luta primária a partir de você mesma, e existe legiões de demônios, existe o príncipe das trevas, Satanás, que está lutando para que você não tome a decisão certa. Deixa eu te dizer uma coisa para acalentar o seu coração: você não está só nessa batalha, Deus está contigo, Deus está com você. Agora a palavra do Senhor nos manda a gente se esforçar, e esse se esforçar vai muito mais além do que a gente pensa como um esforço. Dedicação, determinação, coragem, disposição própria. Sabe, irmãos, ter a partir de você mesmo algo que vai confrontar você mesmo também. Não, o meu eu está dizendo para eu viver isso aqui, mas biblicamente não é assim. A partir de hoje eu tomo posse da palavra: Senhor, eu não aceito viver dessa forma. É você que está dando limites, é você que está dando agora o comando. As coisas começam a mudar a partir daí. Lembra quando a Bíblia diz: um ao outro ajudou, mas ao seu companheiro disse: esforça-te, levante, tenha coragem, tenha ânimo.
vá em frente. Se não for dessa forma, você não consegue santificar a sua vida. O Senhor mostra para nós o caos, a situação. É o que Paulo está apresentando para a igreja de Corinto. Ele está apresentando, olha, a situação é essa. Vocês estão presos aos rudimentos carnais. Por isso vocês têm dificuldade de ter uma vida santa. E quando a gente vai olhar o histórico da igreja de Corinto, tanto um como dois, é uma situação realmente vergonhosa. Muitas coisas estão acontecendo aonde, num próprio mundo, não era comum de se ver. Vai dizer que até incesto estava acontecendo lá dentro. Então, irmãos, o Senhor vem e expõe a situação para mim e para você. O que Ele quer que eu e você faça? Muitas vezes, irmãos, a gente falamos quando Deus quiser, Deus me ajudar, Deus me tocar. Querido, tenha consciência. O Senhor já te conscientizou. O que é pecado já foi exposto que é pecado. Lute, tenha coragem, diga não ao que é pecado. Procure e deseje viver uma vida santa. Tem pessoas que têm uma dificuldade de falar a verdade. Para ela é mais conveniente falar uma mentira e vem para o Evangelho, entrou no Evangelho e ainda continua com isso. Isso vai acabar destruindo a vida da própria pessoa e outros pecados comuns que continuam presentes na vida. Nós precisamos viver na linha da obediência e não da desobediência. Quando a gente andamos na linha da obediência, nós focamos no que a palavra do Senhor diz. É mais ou menos assim. Você de repente leu a palavra na sua casa, ou de repente até agora com essas situações de redes sociais, muita gente manda mensagem bíblica e tal. Você leu, você não teve a compreensão exata, certo? Você chega no momento de culto e o Senhor usa quem está ministrando para escancarar abertamente a situação. Você vai viver aí agora um grande desafio para a sua vida. Alguns se utilizam daquele jargão, entre a cruz e a espada. O momento é para uma decisão. Não é duas decisões, é uma decisão. Ou eu tomo posse da palavra, me conscientizando que eu preciso mudar, melhorar, ou eu tomo como ela vem direcionada do irmão para mim, do pregador para mim, para uma ofensa. Se a gente viver esse dilema, vamos continuar vivendo as mesmas práticas. Porque o que precisa se fazer é decisão. Sai do meio dele, povo meu. Renuncia. Se afasta. Vigia a sua vida. Quantas pessoas na igreja, irmãos, ficam naquela coisa de se tem um irmão por perto ou o pastor não saber. Isso é uma tremenda de bobagem. Sabe, irmãos, você não pode viver dessa forma. A sua vida ela precisa ser santificada primeiro para você e para o Deus que tu serve. Não é para A ou para B ou para C, não é para o pastor, não. É bem verdade que quando a gente vai procurando viver uma vida santificada, todos ganham. Porque a gente peca menos contra o outro. E o que mais tem atrapalhado o andamento da igreja é o pecado um contra o outro. O pecado contra si só também prejudica muito, mas um contra o outro tem causado muitas dissensões dentro das igrejas. A falta de comunhão. Justamente porque existe uma pouca preocupação com a santificação da vida. Está descarregando. Meu outro microfone.
Está descarregado. Quando a gente nos preocupamos mais com a santificação da nossa vida, o que é que vai acontecer? A gente toma cuidado com aquilo que a gente fala, a gente toma cuidado quando a gente compra na mão de alguém para pagá-lo, toma emprestado para devolvê-lo. O acordo que eu fiz com fulano, com Beltrano, para manter o meu nome limpo, para manter a minha integridade, não é querer ser melhor, não alimente isso, mas a santificação requer isso de nós. Aí eu machuquei o meu irmão, eu tenho consciência, eu preciso ter coragem de pedir o perdão, chamar para conversar. Ô irmão, eu te magoei, eu fiz bobagem, não deveria. Sabe, a vida santificada, irmãos, ela vai nos direcionando para aquilo que é certo, para aquilo que é verdadeiro. Agora sim, é bem verdade que a gente estará sempre exposto ao desafio, mas andar com Deus é isso. Lembra quando Pedro chegou e disse: Senhor, pecará o meu irmão contra mim 7 vezes? 7 vezes eu devo perdoar? O que é que Jesus disse para ele? Não perca o foco, observe, aguenta aí o menino aí. O que é que Jesus disse para ele? 7? Não. 70 vezes 7. Eu te pergunto, é um desafio ou não é? Quando Jesus disse, irmãos, para os discípulos, para aqueles que estavam te seguindo, olha, ama os seus inimigos. Porque amar quem te ama, os hipócritas já fazem isso. É um desafio ou não é? Se lhe pedirem a túnica, dê também. Se lhe pedirem a capa, dê também a túnica. Se lhe chamar para andar com ele 1 milha, vai 2. É um desafio ou não é? O segredo, irmãos, é que todos, independente, jovem, adolescente, adultos, independente, tomam decisões de viver uma vida santificada com Deus. O anjo do Senhor cola com ele. Aonde você vai, o anjo do Senhor do seu lado, para te ajudar a você cumprir essa missão de santificação da sua vida. Por quê? Porque o inimigo, ou melhor, primeiramente você mesma tem tendência de cair, de entregar os pontos. Então o anjo do Senhor vai falar ao teu coração para você não cometer aquilo. Tem também as tentações que Satanás traz, porque Satanás já viu que você está determinado a ter uma vida de santidade. Então o que é que ele vai fazer? Não perca o foco. Olha essas crianças aí. O que é que ele vai fazer? Ele vai investir pesado para você perder a direção. Só que o anjo do Senhor está com você. O Senhor já sondou o teu coração, já viu que há sinceridade, que você determinou ter uma vida santa, porque quem habita dentro de você é quem? O próprio Deus. E você está consciente disso. Traz o outro versículo, Fábio, onde aponta isso. E o Senhor está vendo a sinceridade do teu coração. O Senhor vai te ajudar, porque a própria palavra do Senhor já diz isso. Não tema, porque eu cuido de você. Fábio, volta. Deixa eu ver aqui. Pronto. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Templo, não é igreja, 4 paredes, templo, você, nós.
Não temos consenso com ídolos. E deixa eu lhe dizer, não é simplesmente imagem de escultura. Tem muitas outras imagens que muitos crentes estão adorando. A verdade é essa. A verdade é essa. Basta ter um cantor famoso, um pregador famoso e que bomba na linguagem vulgar. Por quê? Porque o direcionamento do coração está cheio de ídolos e não de Deus. Aí o Senhor diz, ou melhor, o Paulo dizendo, porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, aí ele traz, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nossa, como que você teve dedicação? Deus não vai te ajudar a você cumprir a missão. Claro que vai. Agora, o que não pode, irmãos, é a gente viver uma vida que não tem consistência de busca, que não tem determinação, vontade própria para buscar o Senhor. Sendo assim, a gente facilmente para de buscar viver uma vida de santidade. A primeira oportunidade que tiver de se entregar, a gente se entrega. E aí a gente fere os princípios do Senhor, a gente passa a manchar o templo, a vida, o corpo, que deveria estar sendo santificado. Santificai-vos, porque o vosso Deus é santo. Tomemos cuidado, queridos, com o que a gente fica ao observar, ao conversar. Toma cuidado com o que a gente anda a postar, a compartilhar. Cuidado, porque você pode estar se expondo de uma forma tão grande que pode estar prejudicando, poderá estar prejudicando a sua própria comunhão com Deus. E se prejudicar a tua comunhão com Deus, você é quem vai perder. Então eu quero finalizar essa ministração com um texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro. Pronto, Fábio já achou. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem do Senhor. Igreja do Senhor. Jovens, adolescentes, se preocupem com isso. Santifique sempre a sua vida ao Senhor. Adultos, casados, solteiros, igreja do Senhor. Se preocupem sempre em santificar a sua vida ao Senhor. Que na verdade a nossa vida já não é mais nossa. Não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive. Amém? Quero convidar o diácono e o nosso irmão Paulo para juntos celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Como está o teu coração? Como está a sua vida, irmãos? Se não houver, queridos, santificação, ninguém conseguirá ver o Senhor. A realidade é que muitas das vezes nós vivemos como se as coisas nunca fossem nos acontecer. Mas de repente você pode ser surpreendido por uma fatalidade. E se a sua vida é espiritual, ela não estiver no altar, e o teu corpo físico santificado a Deus, não será bem a eternidade para você. Então toma muito cuidado. Tenha zelo com a tua vida cristã, porque é muito melhor rejeitar as ofertas propostas do mundo, ainda que tentadora,
É muito melhor rejeitá-las e aceitar o que Deus tem para nós. Quantos crentes agora, neste exato momento, nessa onda de carnaval, estão perambulando por aí? Fazendo o quê? Querendo ver o quê para a edificação da sua vida? Sinceramente, não. O prejuízo será grande. E a gente muitas vezes, irmãos, ou nos colocamos como sem entendimento, ou fazendo de conta que não estamos enxergando. Mas a caminhada, ela sofrerá muitos danos justamente por conta disso. Porque cada dia que você é ministrado, cada dia que o Senhor fala a você, você está sendo livre de um monte de coisas que iria prejudicar o teu amanhã. Não é mais ontem. Não. Ontem passou. Hoje, à frente. Se a gente não parar para tratar com isso, até o que foi feito ontem continua presente, causando prejuízo. Que bom que você está aqui nesta noite. Amém? Que bom que você ficou até o final. Olha, não se esquece, se inscreve e também compartilha com outras pessoas. Que Deus continue te abençoando.